E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar hoje sobre a reação chuva de ouro que caiu na FUVEST na segunda fase. Faz um tempinho, mas é uma questão muito interessante que ela aborda equilíbrio químico e é uma das grandes apostas aí de uma das questões que vai estar na segunda fase da FUVEST. Então é importante que você tenha um bom conhecimento aí sobre equilíbrio químico. Vamos ver? Bom, vamos lá. Então, começando aqui, a gente tem lá a chuva de ouro, uma reação bem interessante. O experimento é conhecido como chuva de ouro, consiste na recristalização à temperatura ambiente de iodeto de chumbo, o famoso PBI. A formação desse sal pode ocorrer a partir de uma mistura de nitrato de chumbo, iodeto e potássio. O outro produto dessa reação é o nitrato de potássio, KNO3, em solução aquosa. Tanto o nitrato de chumbo quanto o iodeto de potássio são sais solúveis em água a temperatura ambiente, enquanto que o iodeto de chumbo é um sal amarelo intenso, uma coloração intensa e muito pouco solúvel em água. Nessa temperatura, precipitando como uma chuva dourada à medida que você faz a reação. Ok, bem tóxico, por sinal também. Vamos lá. Em um laboratório, o mesmo experimento foi realizado em 2 frascos. Vamos anotar que isso aí foi em 2 frascos? Vamos. Então, foi realizado em 2 frascos. Beleza. Em ambos, foi colocado 100 ml de solução de nitrato de chumbo e 100 ml de 0,2 mol por litro de iodeto de potássio. Foram misturados, beleza? O primeiro frasco também foi adicionado 20 ml de água, ok? Então colocou 20 ml de água lá no primeiro, enquanto o segundo frasco foi adicionado iodeto de sódio, famoso NaI. Beleza. A tabela a seguir apresenta os dados sobre dos produtos da reação em diferentes temperaturas. Daqui a pouco a gente olha mais sobre ela. Responde os itens a seguir, considerando os dados do enunciado e o equilíbrio químico de solubilidade do iodeto de chumbo. Beleza, então vamos entender um pouquinho como funciona isso aí. Então eu vou para outro frasco, vou para uma outra tela e depois a gente volta aqui para entender isso aqui. Bom, toda vez que a gente tem um equilíbrio químico, a gente tem uma reação bem genérica, tipo A mais B, que dá origem, por exemplo, C mais D, a gente vai montar uma constante de equilíbrio. A gente, primeiro passo, por que tem equilíbrio? Porque a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, a reação está no processo dinâmico. É muito importante determinar a constante de equilíbrio, que simplesmente é produto sobre reagentes. Beleza. Então, eu vou determinar esse K, é bem simples. Bom, produto sobre reagentes. Produtos é o que tem depois da setinha, que antes da setinha são os reagentes. Então, nosso K aqui seria concentração... falei, eu deixei para falar no final, depois fica confuso aqui. Concentração dos produtos, né, que é o C e D, e depois os reagentes, A, B. Já estava fazendo o contrário, para você ver. Bom, beleza. Então, eu tenho assim que eu monto uma constante de equilíbrio. Agora, vamos montar uma segunda constante, só para a gente ver alguns dados. Vamos colocar que aqui tivesse um 2, aqui tivesse, por exemplo, um 3. Se eu fizer isso, o A aqui vai ser o quadrado, então aqui, e o D aqui vai ser o cubo. Ah, certo. Então, o índice estequiométrico, quando montado o K, ele passa a ser elevado? Sim. Agora, vamos pensar uma outra situação. Que eu tenha, por exemplo, Z mais W, que entra em equilíbrio químico e forma, sei lá, H. Show. Vou colocar alguns dados. Eu vou colocar que esse cara aqui é sólido, esse cara aqui está aquoso e esse cara está aquoso. Beleza, vou montar constante de equilíbrio aqui, então vai ficar produto, né, o H. E eu vou colocar aqui que o Z, então vou colocar aqui o Z e vou colocar o W. Beleza. Tá certo? Não, não tá certo. Por quê? O sólido não entra na constante de equilíbrio porque não tem alteração da concentração. Então, não vai ter mudança. Beleza, então onde está o meu sólido aqui, que é o Z, vou cortar. Então, minha constante de equilíbrio vai ficar simplesmente H e o W. Por mais estranho que possa parecer. O Z é importante para a reação, mas não entra na constante de equilíbrio. Beleza. No caso lá que a gente está estudando, a gente tem PbI2, que ele é sólido. Mas uma caquinha, um pouquinho de nada, de chumbo 2+, se dissolve. E aí também forma iodeto, tá? Beleza. Forma iodeto. Deixa eu apagar ali. Beleza, forma iodeto. Se eu for montar constante de equilíbrio, então esse aqui está aquoso, esse aqui está aquoso e o iodeto de chumbo está sólido. Então vai ficar como? A constante vai ficar o quê? A concentração do chumbo, a concentração do iodeto, aquele 2 de iodeto vai fazer que ele fique ao quadrado. E não vou dividir por iodeto de chumbo porque ele é sólido. Ah, tá. Então, como só tem produto aqui, então só tem produto, então a gente fala que é produto da solubilidade, não tem um reagente. Então, por isso que é chamado de KPS, produto de solubilidade. Ai, que bonitinho!
Nunca tinha entendido, porque produto de solubilidade é por causa disso. Ah, que fantástico. Então temos aqui a equação. Iodeto de chumbo, forma chumbo 2+, mais iodeto. E aí temos o produto de solubilidade. Bom, perfeito. Item A. Indique se o procedimento do segundo frasco favorece ou inibe a formação de mais sólido amarelo. Então vamos lembrar mesmo. No segundo frasco, no primeiro eu tenho a água destilada, que não altera em nada. No segundo foi o iodeto de sódio. O que o iodeto de sódio favorece? O iodeto de sódio, quando colocado em água, ele vai fazer o seguinte, ele vai formar Na+, e I-. A nossa equação, a gente tem PbI2, que está em equilíbrio químico, forma Pb2+, aquoso, e temos o iodeto, perfeito, aquoso também. E aqui, isso aqui está sólido. A gente tem um efeito chamado efeito do íon comum, porque esse íon é o mesmo desse íon aqui. Sódio não, sódio não participa em nada. Então a gente chama efeito do íon comum. Esse efeito do íon comum, que todo mundo, nossa, que coisa é esse? É o princípio Le Chatelier. Eu estou perturbando o meu equilíbrio. Minha reação está em equilíbrio, tende a permanecer em equilíbrio. Qualquer perturbação vai fazer um efeito contrário. Então, se eu colocar mais produto na minha equação, a minha reação vai se deslocar para o sentido dos reagentes, princípio Le Chatelier. Então, à medida que eu coloco iodeto de sódio, eu estou colocando iodeto. E à medida que aumenta então, a concentração de iodeto, o que vai acontecer? A minha reação vai deslocar para o sentido dos reagentes. Sentido reagentes é um sólido. Então, no item A aqui, a formação, a adição do NaI gera mais sólido. Mais sólidos. Por que vai gerar mais sólidos? Porque vai desfavorecer o equilíbrio no sentido dos produtos. Então, mais iodeto de potássio vai ser formado. Não grande quantidade, mas vai formar. Principalmente se você já tiver uma solução filtrada, saturada, na hora que você colocar iodeto de potássio, você vai, iodeto de sódio, ou podia ser de potássio também, você vai aumentar a quantidade de iodeto, você vai ver a formação de sólidos. Então, isso que acontece no item A. Perfeito. Então, aumenta, né? Então, favorece. Bom, item B. Para separar o precipitado da solução do primeiro frasco e obter iodeto de chumbo sólido, foi recomendado que após a precipitação fosse realizada uma filtração em um funil de papel de filtro, seguido da lavagem do precipitado com água para tirar o nitrato de potássio formado, e na sequência esse precipitado fosse colocado para secar. Nesse caso, para se obter maior quantidade de iodeto de chumbo, é mais recomendado o uso de água fria ou água quente, justifique. O que é esse procedimento de lavagem? O sólido, uma vez formado, ele pode ter na formação da precipitação dele uma inclusão de materiais, por exemplo, nitrato de potássio na superfície e ficar dentro ali preso. Então, quando você passa a água, você redissolve esse nitrato de potássio que está ali na superfície e favorece que ele vá embora. A questão é, se nessa passagem de água solubilizar o iodeto de chumbo, a gente perde o produto, né? O produto de interesse. Então, o interessante aqui é que o material, que a água que vai ser passada, faça com que o iodeto de chumbo seja menos solúvel possível. E aí a gente vai ter que recordar agora a tabelinha que a gente viu lá no início. A tabelinha aqui, ó, iodeto de chumbo a 4 graus Celsius, temperatura fria, ele dissolve 0,41 gramas para cada litro. Opa, então dissolve bem pouquinho. A 80 já dissolve 3 gramas. Opa, então quem dissolve menos? Água fria. Então eu vou usar água fria para perder pouco produto. Então, no caso, água fria, farei a menor perda de produto. Então a água fria é a recomendada. Por que a água fria é recomendada? Menos solúvel. Então não vou perder tanto o meu material. Opa. Beleza? Vamos lá. Item C. Encontra constantes do produto de solubilidade do iodeto de chumbo a 32 graus Celsius. Oh, agora ficou bonito, hein? Essa aqui é linda, hein? Então vamos fazer isso aí. Produto de solubilidade. Então, iodeto de chumbo. A gente tem aqui, ele é sólido, né? Ele vai formar um equilíbrio químico, formar chumbo 2+ e 2 iodeto. Para a gente montar essa equação, a gente precisa saber a quantidade que eu tenho dissolvido deles em mol. Beleza. Se a gente olhar a tabelinha, a gente então vai olhar o seguinte. A 32 graus Celsius, o iodeto de chumbo se dissolve essa quantidade. Por que eu peguei essa quantidade? Isso aqui é o valor máximo de solubilidade, é uma solução saturada, né? Ah, tá, isso é o máximo. Sim, é o máximo. Então vai dissolver 0,0922 gramas por litro. Sim. Então, eu tenho a concentração máxima, que a gente chama de solução saturada. No caso aí do PbI2,
é 0,922 gramas por litro. Ok, mas eu tenho que passar para mol. Então, como que eu posso passar massa em gramas para mol? Ixi, eu não lembro mais, esqueci. Ah, já sei, tal, tem que dividir pela tal da massa molar. Será que ele deu um note a dot com a massa molar? Não, mas na tabelinha tem aqui, ó, massa molar, 461 gramas por mol. Então é simplesmente pegar o 0,922 gramas, dividir por 461 gramas por mol, que eu vou ter então a nossa resposta, 0,002 mol. Ô, professor, essa questão aqui foi fácil, né? Porque o dobro de 461 é 922. Sim, aí você faz essa divisão e simplesmente acha esse valor. Simples até fazer cabeça. Mas aqui é mol, aqui está mol por litro. Sim, aqui eu fiz só por massa. Então, se eu colocar em litros aqui, o litro não muda nada. Então, eu tenho 0,002 mol por litro. Show! Então, eu já sei quanto que é a concentração que dissolve do material. Então, a quantidade de chumbo que vai estar presente é 0,002 mol por litro. O iodeto, esse 2 aqui vai fazer 2 vezes essa quantidade. Então, eu vou ter 0,004 mol por litro. Eu vou cair em notação científica e fica mais fácil de se enxergar os números. 2 vezes 10 a menos 3, aqui mol por litro. E aqui é 4 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Ok. Agora vamos fazer a continha do KPS. O KPS nada mais é do que a concentração do chumbo vezes a concentração do iodeto ao quadrado. Então vamos lá. KPS é igual a 2 vezes 10 a menos 3 vezes 4. Esse 4 ficou esquisito. 4 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Bom, então o KPS aqui é simples. 4 ao quadrado dá 16, vezes 2 dá 32. 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6, vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 9. Então, logo, notação científica, isso aqui é 3,2 vezes 10 a menos 8. Então, tá aqui nossa resposta. Bom, bonito isso aí, ficou bem bonito essa questão, hein? Bom, a FUVEST caprichou nessa questão aqui. Bom, maravilhoso, né? Bom, chuva de ouro. Bom, se você gostou, fala de equilíbrio químico, eu fiz outros vídeos aí resolvendo questões da FUVEST que tem no equilíbrio químico, veja aí no canal. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando química e bom estudo. Até mais, tchau, tchau.